Marilu Cabanhas. Olá, Glauco, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar sobre a relação que se estabeleceu na pandemia entre uma empresa da indústria farmacêutica, o governo federal e alguns médicos. Lembrando que já chega a 566.013 as mortes na pandemia. Ontem, na CPI da Covid, o diretor executivo da Vitamedic, Jailton Batista, confirmou que a empresa obteve lucro significativo durante a pandemia com a venda do remédio ivermectina. Muitas pessoas usaram de forma indiscriminada o medicamento para evitar o coronavírus, apesar da não comprovação científica. O uso desse remédio é indicado para o tratamento de verme, sarna e piolho. E a gente vai conversar nesse momento com o Dirceu Greco, ele que é médico infectologista, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Olá, Dirceu, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, é um prazer estar com você e nessa TV que é tão importante para nós todos, um momento tão complicado como estamos vivendo. Sem dúvida, Dirceu. E também estamos recebendo aqui o Ronald Ferreira dos Santos, farmacêutico, presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, mestre em farmácia e ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde. Olá, Ronald, prazer em recebê-lo também. Seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos os ouvintes. Dizer que é uma satisfação enorme poder ter nesse espaço a voz também dos farmacêuticos, dos trabalhadores da saúde, para colocarmos também o nosso ponto de vista a respeito dos acontecimentos recentes. Bom, muito bem. Estamos ouvindo. Aconteceu alguma coisa aqui. Agora. Vamos ver aqui. Agora sim, gente, vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, que inicialmente a gente vai expor aqui os dados sobre o crescimento da venda da ivermectina e da vitamina D e do faturamento da Vitamedic divulgados na CPI da Covid. Vamos aqui aos dados. Faturamento total de 200 milhões de reais em 2019 para 540 milhões em 2020 e no início da pandemia. Neste ano, até julho, a empresa já faturou 300 milhões. Faturamento com a venda de ivermectina passou de 15,7 milhões de reais em 2019 para quase 470 milhões em 2020. Só para fixar bem, né, na cabeça das pessoas, eu vou arredondar, olha só. 15 milhões em 2019, 470 milhões em 2020. Crescimento acima de 600% na venda de ivermectina, faturamento com a venda de vitamina D de quase 500 mil em 2019 para 2,3 milhões em 2020. E o preço do remédio subiu 60%. Bom, esses são os dados que foram apresentados na CPI ontem, e eu começo aqui com o Dirceu. Professor, como é que você vê esses dados, né, de faturamento da empresa, o presidente da República, um dos principais propagadores da ivermectina, e médicos que receitaram e ainda receitam esse remédio, né, como prevenção para a Covid, como é que você vê tudo isso e essa relação, né, do ponto de vista ético, Dirceu? Tem três problemas que você pontuou muito bem, né? O primeiro deles vamos chamar de charlatanismo, né? Se um presidente da República faz propaganda de medicamento, ele está fazendo uma coisa que não é correta. O segundo, que é problema também, que é charlatanismo, é fazer propaganda de um medicamento que não tem efeito. O terceiro, que talvez seja o mais grave, mas não é recente, é interessante que a pandemia tem escancarado, e Ronald vai concordar comigo nesse assunto, né? Nós temos muito em comum sobre isso, tem escancarado um assunto que é a relação espúria de agrupamentos médicos com a indústria farmacêutica no senso mais lato, né? Essa começa há muito tempo atrás, inclusive a própria América do Norte tem uma lei, um ato que chama Sunshine Act, que é a lei do brilho do sol, né, obrigando os médicos a declararem tudo que eles recebem da indústria farmacêutica para mostrar onde está o conflito de interesse. Nesse momento aqui, é tudo absurdo, né? Absurdo o médico aceitar, absurdo o médico participar,
e quando participa, ele está dando aval, e o aval aí é conflituoso, e nesse sentido, eu estou só me repetindo, mas acho que é bom formar, pior ainda com a medicação que não tem efeito, pelo contrário, né, ela é deletéria, né, eu posso falar agora tanto como bioeticista como infectologista. Então é isso para começar. Depois podemos detalhar mais um pouco sobre o que já aconteceu no mundo nesses últimos tempos, inclusive leis que estão sendo feitas no mundo. Até aqui em Minas Gerais tem uma lei sobre isso, né, sobre a obrigatoriedade da indústria colocar claro o que ela está dando para os médicos nas suas participações. E o dano para o médico, Marilu, é até presente, né? Eu dou presente, não estou te pedindo nada, não, mas olha, o presente é à toa, porque eu tenho uns olhos bonitos, porque eu sou capaz. Então, para começar, eu acho que esse é o palco que a gente tem de conversar mesmo, e absolutamente contra. Nem falei do Código de Ética Médica, mas quando tiver mais tempo, se tiver mais tempo, a gente conversa um pouco sobre isso também. Vamos lá, então, a questão do Código de Ética Médica e também como é que está essa questão também no mundo, e aí em Minas estamos apontando aqui, a gente já volta. Ronald, historicamente, né, como é que é essa relação da indústria farmacêutica com médicos e governos, inclusive já apontado aqui pelo Dirceu, e também como é que você analisa toda essa relação exposta na CPI ontem, né, com o depoimento do diretor executivo da Vitamédico, Jairton Batista. Ele disse que a empresa atendeu uma demanda de mercado para aumentar a produção do remédio, né? Então, fazendo aqui a distinção também, né, entre a indústria e os profissionais farmacêuticos, Ronald. Então, Marilu, bom dia a todos. Eu acho que a pandemia tem trazido à tona um conjunto importante de contradições para a reflexão a respeito das principais contratações sociais que o povo brasileiro faz, a respeito de como tratar a vida e como tratar os elementos que produzem a vida. Entre eles, esse elemento que a ciência conseguiu produzir, que chama-se medicamento. Como é que esse medicamento entra na vida do povo? E essa forma como alguns atores se apropriam para se apoderar, ou gerar poder, ou gerar riqueza, seja riqueza em dinheiro, seja riqueza em poder político, seja com a categoria médica, em torno do processo do monopólio, muitas vezes, da ciência da decisão, seja de quem está ocupando o Palácio do Planalto, que utiliza esse entendimento do papel do medicamento como um instrumento de poder. Então, esse é um momento importante que fica evidenciado as contradições nesse elemento, mas que vem há muito tempo. O lugar do medicamento como um produto qualquer, ele é secular. O medicamento ele nasce como um produto, e só com o avanço do processo das contratações sociais ele ocupa um lugar diferenciado na sociedade como um insumo garantidor de saúde, do direito. E o que nós assistimos é essa exacerbação dessa situação e desse lugar desse produto. Se for pegar os números também, o comércio da indústria farmacêutica, nesse período, são números que se contradiz com a crise econômica. A indústria farmacêutica, no geral, o setor econômico, no geral, cresce acima de 2 dígitos. Cresce do ponto de vista da participação no mercado, acima de 25%, 30%. Saiu recentemente ontem que uma rede de farmácia cresceu 46%. De 2020 para 2021. Então, a CPI traz nesse debate o lugar de para quê? A que vai servir esses avanços tecnológicos que a ciência produz em torno de dominar a natureza, para fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Vai servir para quê? Para garantir essa pilha de vítimas de doenças absolutamente evitáveis, como é o caso da Covid, e que, veja, que nem precisa de medicamento, que nem precisaria de medicamento, mas mesmo assim se coloca um produto que atende, ou seja, escancara essa lógica. Então, o que nós estamos assistindo com a ivermectina, com a cloroquina, é a necessidade de fortalecer uma lógica que o Brasil ofereceu para o mundo, a respeito de como lidar com a atividade econômica à saúde. O Brasil produziu uma contratação social que está na Constituição, que coloca a saúde não é um produto, não é uma mercadoria que você vai lá e compra, certo? Saúde é um direito que também tem atividades econômicas que produzem esse direito. E entre as atividades econômicas que produzem esse direito é a disponibilização de insumos, a disponibilização de medicamento.
ocorre que essa lógica está sendo destruída. E o resultado da destruição dessa lógica é que nós assistimos na CPI, certo? Poucos se beneficiando em detrimento da morte, em detrimento da não solução do conjunto das demandas e colocando o medicamento nessa situação. Nós, farmacêuticos, recentemente, temos feito junto com, na década dos anos 2000, junto com a Federação Nacional dos Médicos, fizemos uma peregrinação no Brasil inteiro, fazendo um enfrentamento a essa questão da propaganda de medicamentos, porque não é um problema novo. Esse problema, nós tivemos inclusive uma CPI na década de 90 que falava dos bom para otário, dessa relação de bonificação para venda, e que acabou gerando inclusive a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto, essa discussão, essa disputa não é uma disputa recente, é uma disputa já histórica que tá sendo colocada. Nós conseguimos avançar, inclusive, do ponto de vista da contratação, junto com diversas categorias, em 2014, transformando a farmácia, que até então, desde 73, era considerado um estabelecimento comercial, um estabelecimento de saúde, para seguir os regramentos desse contrato social. Só que de 2015, 2016, a gente viu o Brasil virado de cabeça para baixo. E o que a gente assiste hoje, na verdade, do conjunto das contratações, que havia alguns avanços nessas disputas que estão colocadas. Foi colocado alguns avanços. A gente teve a farmácia popular, que conseguiu estabelecer esse diálogo, entregando para o povo como um direito mesmo, não? Tentando estabelecer uma lógica. Tivemos a estruturação da assistência farmacêutica, tivemos diversos avanços. Só que a gente viu isso tudo virado de cabeça para baixo, e assistimos hoje, certo? Assistimos hoje o ápice desta relação, que é esse absurdo, gente lucrando em cima de milhares de vítimas do povo brasileiro. Perfeito. Dirceu, bom professor, estava falando em relação, né, essa questão, pegar o gancho aqui, inclusive, dessa questão que já é histórica, né, como você colocou e agora o Ronald também coloca, como é que fica essa relação, como é que ficam os médicos, né? E aproveite e fale dessa legislação no exterior e aí em Minas Gerais. Pois é, interessante, porque a pandemia tem escancarado muita coisa para nós, né? Quer dizer, essa disparidade, esse absurdo com o pobre, o acesso mais dificultado, a diminuição do financiamento do SUS, tudo isso aí era antigo, né? Então, na verdade, esse escancarar pode nos ajudar, e vocês têm um papel importante, como nós também temos, de colocar isso claro o tempo inteiro, né? E isso ontem foi muito bom, que foi muito marcante, né? Coisas que nós já sabíamos. Eu tenho participado disso há muitos anos. Começa essa história de mais discussão, talvez a partir de um artigo importante, numa revista importante para a nossa área, que é o New England Journal of Medicine. Uma das editoras escreve um livro que chama A Verdade sobre a Indústria Farmacêutica, o que é que elas fazem para nos enganar. Esse livro fez um sucesso importante à época, foi traduzido para o português, está esgotado. Dizem que a indústria comprou praticamente toda a edição, mas isso você conversa, não sei, pode ser até verdade, mas realmente mostrando o que o lucro, que o Ronald comentou um pouco sobre isso, né? A indústria mais lucrativa, talvez depois da indústria bélica, talvez seja mais lucrativa no mundo. Então, tudo isso aí já estava sabendo. E tem um ator importante aí, porque o intermediador disso é o médico. Que a indústria produz, a pessoa recebe. Quem está no meio é a classe médica. Então, essa coisa da independência ela é importantíssima, mas a história das relações promíscuas, ela é um processo difícil de controlar, né? No tempo inicial, nos anos 80, a relação da indústria com o médico era o propagandista do laboratório. Ontem até esse sujeito dessa indústria falou que eles não vão fazer propaganda. Era assim, ia no consultório, levavam uma amostra, então a pessoa tinha aquela amostra, lembrava dela, receitava e acabava receitando para tudo. Eles mudaram esse esquema, né? Evidentemente colocaram de uma maneira muito mais clara, dizendo que são éticos, que são sociais, e começam a fazer propostas de financiar atividades médicas, segundo eles, sem nenhuma coisa em troca. Mas, como dizem, essa frase é boa, né? Não há almoço nem jantar de graça. Cada vez que faz isso, está esperando uma volta. Então, isso está acontecendo. Como é que o mundo tem reagido? Tem algumas reações, começaram principalmente na América do Norte, interessante, exatamente no lugar mais capitalista, né? Tem esse Sunshine Act, que eu falei, que é o ato do brilho do sol, dizendo, olha, tudo que a indústria for distribuir, ela tem de colocar isso claro para as pessoas saberem.
É a história da visibilidade do conflito de interesse. Ele não resolve o conflito de interesse, mas ele pelo menos facilita dizer, olha, como é que pode? Essa pessoa está ganhando aí $10 mil para dar uma conferência para a indústria, para troco de quê? Isso foi uma primeira parte. Na segunda, tem uma comissão internacional de editores de revistas médicas que também tem um papel, toda vez que você publica, você preenche isso sobre conflito de interesse. Vários itens. Está disponível na internet, depois eu posso até passar isso para você, se você quiser. E começam a aparecer as leis, né? O Canadá pôs uma lei importante lá sobre o limite que a indústria pode patrocinar. Falava em torno de $50, mais que isso você não pode receber. Tem lugar que não pode nem $10. Se te der alguma coisa, não tem razão. Você não tem razão nenhuma de receber da indústria. Seu papel é entender o que está sendo produzido e utilizar o que for cientificamente correto. Aí começa a aparecer lei, né? Minas Gerais tem uma lei de 2016 que fala exatamente sobre isso, a obrigatoriedade das indústrias, não só a farmacêutica, mas de órteses e próteses, que é outro problema seríssimo, né? Certamente você já se debruçou sobre isso, né? Que é o que os ortopedistas ganham para indicar certas órteses e próteses. Então, essa lei foi publicada, o governo Fernando Pimentel, agora parece que não foi regulamentada, como quase sempre acontece, né? Então, a lei está presente, né? A lei, eu tenho o número dela aqui, a lei 22.440, de dezembro de 2016, facilmente acessível, que pode ajudar, inclusive, a CPI nessa discussão, como fazer, né? Um absurdo aí, está mostrado claro, né? Porque você vê não só essa relação do médico com a indústria, mas você nem vai falar nisso, mas não tem jeito de deixar de falar, a relação do CFM com a história dessa medicamento. Quer dizer, tudo isso aí começa dentro da corporação médica, né? Não é o CFM realmente, é quem coordena o CFM atualmente, né? Que facilita que a indústria fala, não, eu estou apenas ajudando, olha, o CFM está dizendo que sim, eu vou produzir mais, eu produzindo mais, vai ter mais para o povo vai se curar. E, olha, o efeito colateral positivo é que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Quer dizer, a história é completamente espúria, né? Então, o papel nosso, talvez, Marilu, e eu tenho dito isso para outras coisas da bioética, é não deixar que isso desapareça com o tempo. A pandemia certamente vai ser controlada, né? Felizmente, a vacina está aparecendo mais. Nós temos que manter essa pressão para o financiamento melhor do sistema único de saúde. Tem que repetir isso toda hora, no SUS, a importância do SUS, e que isso ultrapasse a pandemia, porque nós não podemos voltar àquela normalidade anterior da disparidade, da estupidez, dessas relações espúrias. Então, talvez esse papel é importante e sempre pode contar comigo e certamente com a Sociedade Brasileira de Bioética. Muito bem. Só para quem não sabe, né, professor, CFM, Conselho Federal de Medicina, né, que esse papel realmente lamentável, né, como você estava citando, né? E só para lembrar, em relação a essa relação, né, promíscua, o diretor da Vitamédica admitiu, né, ontem que financiou um valor de R$717 mil o anúncio aí de uma campanha publicitária que defendia o tratamento aí ineficaz para a Covid, né? A propaganda financiada pela Vitamédica foi feita pelo grupo de Médicos pela Vida e quem faturaria justamente é quem estava patrocinando, né? Isso aí foi deixado bem claro, né, professor? E do ponto de vista médico, só para complementar, inclusive ainda utilizando um medicamento que traz dois problemas sérios. Além de não funcionar, ele trouxe para a população uma falsa segurança. As pessoas começaram a usar aquilo dizendo, olha, eu não vou me infectar, então eu posso aglomerar, eu posso não usar máscara, eu posso ouvir estupidez desse atual presidente da República, que eu estarei bem. Então, e aí nem usar vacina. Não sei, então, nem falando sobre isso, é outro ponto importante para você levar isso à frente, né? Claro. Obrigado. Com certeza. Agora, um ponto que foi levantado ontem na CPI, que eu queria a opinião também de vocês, é que a CPI sugeriu, né, que as pessoas que se sintam lesadas, né, por conta do tratamento precoce procurem as defensorias públicas, né, de seus estados para serem indenizadas. Na opinião de vocês, quais as dificuldades, né, em relação à efetivação dessas indenizações? É importante também esse encaminhamento? Olha só. Depois do Ronald eu falarei sobre isso. Perfeito. Ronald, vamos lá. Veja bem, tanto esta iniciativa
como a responsabilização, inclusive, das vítimas, está muito relacionado à nossa capacidade de, a partir da realidade, construir força social e política para reverter essa atual correlação de forças na sociedade, que não é só do ponto de vista das pessoas que estão sendo vítimas. Diversas conquistas que o povo brasileiro produziu também estão sendo vítimas em função dessa correlação de força. Ou seja, é claro que as pessoas devem colocar luz sobre as demandas individuais. As demandas individuais que fazem com que haja uma ação que mova as pessoas. Fundamental essa iniciativa, mas é importante ter em mente que há um processo de destruição geral, completa, das instituições que geram qualquer nível de proteção. Aí é importante destacar, e queria aproveitar essa oportunidade para destacar, de retrocessos enquanto a gente vê uma série de fumaças desfilando em frente ao Palácio do Planalto. Nessa área em especial, por exemplo, estão tentando desestruturar um organismo de regulação, que é a CEMED, que está na Anvisa, que é um conselho interministerial para acompanhar a regulação, regular o mercado farmacêutico, simplesmente levar para o Ministério da Economia para dissolver qualquer tipo de regulação desse mercado. Da mesma forma, teve uma iniciativa recente, que com muita mobilização foi possível desarticular, de tirar o poder regulador da Anvisa e levar para um grupo técnico do Ministério da Saúde para dar a palavra final a respeito da regulação. Nós assistimos o que tem acontecido no Ministério, quais são as relações que presidem a atividade de quem está no Ministério. Recentemente houve a necessidade de mobilizar o Brasil inteiro, porque uma estrutura importante que foi disposta no Ministério da Saúde, que é o Departamento de Assistência Farmacêutica, que organizou a Farmácia Popular, que organiza assistência farmacêutica no Brasil, simplesmente estava ameaçado de ser dissolvido e diluído na estrutura do Ministério. Eu trago esses elementos porque é fundamental nós olharmos para essas iniciativas, fundamental estar colocado essas iniciativas de organizar as associações de vítimas. Se não me engano, já está estruturado uma associação de vítimas da Covid, porque esses crimes que estão sendo cometidos, em algum momento da história, eles vão precisar ser cobrados. Eles deverão ser cobrados. Nós temos uma responsabilidade geracional em cobrar esses crimes contra a humanidade que a gente está assistindo nessa nossa geração, porque é isso que se opera, mas não tem jeito, não tem outro caminho para fazer essa operação, além de basear na ciência, na técnica, do que construir força política para fazer esse enfrentamento. Portanto, nesse momento, é fundamental ter a importância de organizar a partir dessas demandas individuais, mas principalmente as ações coletivas, as ações de organizações, as ações das instituições, das mais diferentes instituições do povo, para se confrontar a essa lógica perversa, que ontem mesmo, nessa cortina de fumaça, cria, por exemplo, o emprego de segunda categoria com a aprovação da medida provisória 1045. Então, há um processo acelerado de desmonte que é preciso, é fundamental em torno da expressão de como se expressa essa contratação social que despreza a vida, que utiliza todos os instrumentos, inclusive aqueles que deveriam salvar vidas, como é a questão do medicamento, única e exclusivamente para encher o bolso de meia dúzia. Esse é o retrato da contratação. Então, a gente precisa usar esse momento, a pedagogia que nos oferece esse momento da CPI, sim, para apontar as questões individuais, sim, também de procurar as vítimas, mas principalmente essa questão das ações coletivas. Perfeito. Professor Dirceu, então vamos lá, para a gente fechar aqui essa questão das indenizações, né, propostas, inclusive, pela CPI, e também a outra proposta, né, outra sugestão da CPI de indiciamento do presidente Bolsonaro pelos crimes de curandeirismo, charlatanismo, de epidemia e de publicidade enganosa.
enfim, e também a responsabilização, obviamente, do fabricante do remédio, professor? Começar por indenização, né? Isso aí começou na Itália, realmente, né? Vale a pena até quem tiver curiosidade, já começou em 2020, né? Um grupo de juristas chamados Nós Iremos Denunciar, já estão juntando pessoas para vários pontos errados da resposta na Itália. Aqui no Brasil, exatamente a mesma coisa. Então, eu até vou estimular, tanto Ronald quanto eu, nós temos uma relação muito próxima, eu tenho assento como suplente no Conselho Nacional de Saúde, é um ponto que o Conselho vai ter que debruçar também, para planejar o que pode ser feito, né? Mas eu vou lembrar que algumas vezes essa terra arrasada traz algumas novidades boas, né? A primeira é essa, né? Se de repente uma CPI consegue mostrar alguma coisa importante. A segunda, nós nem começamos, mas o Ronald falou sobre uma meia dúzia de pessoas ganhando dinheiro com remédio. Nós estamos esquecendo outra que é tão importante quanto, que foi aprovada ontem no Senado, que foi a lei sobre quebra de patente durante a pandemia. Isso é importantíssimo agora, né? Vale a pena talvez fazer um programa específico sobre isso. A Sociedade Brasileira de Bioética tem batido sobre isso, junto com a Abrasco, o SEBS, a Rede Unida, que é um grupo que está ligado ao CNS, para falar que era impossível você pensar que os 6 que estão ganhando aqui, que vão falar que são pouco dinheiro se comparar com o que a indústria farmacêutica, as 6 grandes estão fazendo com vacina, é um negócio absurdo. Nós nem temos comentado sobre isso, porque a vontade e a importância de ter vacina agora é tão intensa que você esquece que se pudesse ser fabricado genericamente, o preço teria caído 10 vezes, talvez. Tem países, só para lembrar, como a Haiti, que não tem nem 1% da população vacinada. Tem países que têm 4 vezes mais. Isso tudo está envolvido num processo que acho que nós, o Conselho Nacional de Saúde, vocês como mídia, nós temos que bater nisso agora, bater ad náusea, né? Água mole em pedra dura o tempo inteiro, sem parar, e com o SUS como nosso suporte importante para que isso aconteça. Perfeito. Bom, Ronald, em relação a essa questão, essa sugestão, né, de indiciar também o presidente, acho que você vai falar também, né, Dirceu? Enfim. Sim. Diga lá. Posso falar? Pode. Deixa o Ronald falar e eu termino com então vamos lá. Esse indivíduo. Nós precisamos rapidamente dar cabo, porque o remédio não é só indiciamento, a gente tem já, o povo já prescreveu pelo menos mais de 120 iniciativas que está lá com o Arthur Lira para enfrentar esse problema, que não há solução com esse presidente da República, com essa política, não tem possibilidade de encontrar solução. Mas há necessidade de fazer alguma mudança nessa correlação de força que está estabelecida, que ficou bastante claro, por exemplo, na votação do voto impresso, que ainda continua equilibrado o jogo. Nós não temos força social e política ainda para aprovar o impeachment, ficou evidenciado isso, ou seja, a receita, a prescrição, já faz algum tempo que nós temos apresentado que é incompatível, a vida é incompatível, nós não conseguimos, o Brasil não consegue respirar com esse presidente da República. Essa alternativa já está colocada. Tem um indiciamento, cada vez mais se avolumam os indícios, não, provas concretas dos crimes cometidos, mas há uma questão concreta estabelecida aí, que é a alteração desse equilíbrio de correlação de forças. Nós não temos força ainda para afastá-lo e ele não tem força para consumar o golpe que ele tanto ameaça e bravata. Então, a questão concreta está essa, de constituir força. E aí, as ruas, dia 18 de agosto, é fundamental, certo? Principalmente porque vai apresentar um contraponto fundamental a essa onda que sustenta, que dá sustentação política a esse sujeito que tantas vítimas tem causado ao Brasil. Então, é o indiciamento, é a responsabilização, eu acho que já passa dos 100 anos o que ele precisa cumprir de pena na cadeia pelos crimes cometidos, mas a questão concreta é buscar as evidências que a realidade nos apresenta para constituir de forma mais ampla possível força social e política para retirar logo esse sujeito do comando do país. Perfeito. Professor, só para encerrar mesmo, vamos lá.
Tá bom, eu concordo com essa parte que o Ronald falou, mas é muito interessante porque a saída desse indivíduo da presidência vai nos deixar parecendo aquela história do bode na sala, né? Porque a lambança não é só dele, né? Então, o nosso papel vai ser muito mais amplo que isso, né? A mudança tem que ser radical em relação ao que o Brasil tem vivido, tem sofrido. E é impressionante, tem 30% de pessoas que ainda acreditam nele, sem pensar que dentro da Câmara Federal, isso está bem mostrado, 120 pedidos de impeachment, não é discutido, quer dizer, ele não está sozinho, e se for fazer esse indiciamento, nós deveremos indiciar muita gente porque foram coniventes. Então, a conivência é parte do processo, vai ser importante falar sobre isso, né? E outra coisa, o povo na rua também concorda plenamente, lembrar das diretas já naquelas épocas, né? Voltar a isso, 18 de agosto vai ser importantíssimo, e lembrar que essas entidades que estão ligadas ao CNS estabeleceram a Frente pela Vida, que aí, tem muita coisa sobre ela distribuída, falada, com vários grupos, né? São dezenas, centenas de entidades juntas. O momento talvez seja esse, marido. O momento talvez seja na beirada de uma tempestade perfeita, né? Sai esse indivíduo e nós façamos do Brasil uma situação diferente do que nós vivemos na pré-pandemia. Vou repetir isso. Eu não quero voltar para a normalidade pré-pandemia. Nós temos de lutar e continuar lutando para que essa normalidade seja diferente com a participação popular, com a participação do pobre, do negro, da mulher, etc. Quer dizer, é óbvio, mas são coisas óbvias que têm que ser repetidas cada vez que nós pudermos. É isso. Muito obrigado de novo. Muito obrigada, eu que agradeço ao Dirceu Greco, médico infectologista, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, e Ronald Ferreira dos Santos, farmacêutico, presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, mestre em farmácia e ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigada, um forte abraço para os dois. Obrigado, bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.